peleja, obreira de ação, que vivem no Espírito e em consagração, entregam suas vidas na obra do Senhor. São mulheres santas, mulheres de valor, mulheres corajosas que lutam sem temer, mulheres caridosas que o bem sabem fazer, mulheres usadas na evangelização, mulheres na peleja, mulheres de oração. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que jejuam para se consagrar, visitam os enfermos, por eles vão orar. São hospitaleiras que têm união, são mulheres santas que sempre vencerão. Mulheres como Dorcas, Maria ou Esther, que são cheias da graça, também cheias de fé. Mulheres que trabalham com dedicação, mulheres na peleja, mulheres de oração. Glórias a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mulheres na peleja, mulheres de oração. Nesse momento, nós estamos aqui mais uma vez. Paz seja convosco, a todos vocês aí do outro lado, né, amados irmãos, irmãs, mulheres, crianças, né, todos vocês que estão assistindo o nosso vídeo hoje, né, que vão assistir mais um vídeo de Mulheres na Peleja. Agora eu quero falar com você, vou contar mais um testemunho, tá? Testemunho esse que ele é bem pessoal, né, bem pessoal mesmo. Talvez eu já tenha falado alguma coisa meio por cima, mas eu senti uma necessidade de falarmos mais às claras sobre essa situação, sobre esse testemunho. Ainda mais depois do evento que tive ontem, onde eu tive um encontro da GMM, tá? Rio Grande do Sul, né? O encontro, o Congresso Missionário de Mulheres do Rio Grande do Sul, da Igreja do Evangelho Quadrangular, tá? Foi maravilhoso, tá? E foi assim, ó, palavras transformadoras, palavras, testemunhos que não tinha como dizer, não é verdade, sabe? Porque é maravilhoso que Deus fez na vida daquela irmã. E hoje eu quero te dizer, né, que em um momento da minha vida, em determinado momento da minha vida, tá, eu tive uma situação na qual eu não tenho muito do que me orgulhar, tá? Não tenho muito do que me orgulhar, mas é importante eu deixar esse testemunho para vocês, porque foi um momento em que Deus me carregou nas suas mãos. Porque se Deus não tivesse me carregado naquele momento lá, se Deus não tivesse me amparado naquele momento lá, eu não estaria aqui hoje, né? Eu não estaria aqui hoje, né, agradecendo a Deus. Eu não estaria aqui hoje podendo demonstrar a minha gratidão a Deus por tudo que Ele já fez por mim. Porque eu simplesmente estaria perdida. Eu não estaria vivendo a realidade que eu estou vivendo hoje. Uma família, uma casa, eu tenho o meu trabalho, eu estou envolvida com estudo, tem todo um eventos, igreja, todo um rol de coisas que estão acontecendo na minha vida que não poderiam estar acontecendo, né? Se Deus não tivesse intervido na minha vida naquele momento lá. E eu tenho para dizer para vocês que foi um momento que eu nem estava voltada para Deus. Eu estava voltada em tentar reconquistar a minha família, né? E lutando numa luta agressiva
contra o tempo, tentando mostrar para eles que eu tinha valor, mostrar para eles que eu tinha mudado, mostrar para eles um monte de coisa que na verdade eles nem interessados estavam em ver, né? Na época eles nem estavam interessados em ver, né? Porque o que acontece? Às vezes as pessoas, elas têm as suas próprias preocupações, elas têm os seus próprios problemas, os seus próprios interesses, e aquilo que é importante para ti nem sempre é importante para outra pessoa, né? E eu tinha uma dependência emocional muito grande, né? Por N motivos, traumas e tudo mais, que eu já falei aqui, né? Eu tinha uma dependência emocional muito grande, eu tinha uma dependência de aprovação, que eu queria o tempo todo ser aprovada, eu queria o tempo todo que dissessem para mim, principalmente a minha família, que a Terezinha fez a coisa certa, a Cleusa, no caso, né? Meu nome é Cleusa, Terezinha, né? A família em si, particularmente, me chama de Terezinha, né? Mas normalmente todas as demais pessoas e locais onde eu vou, todo mundo me chama de Cleusa, então ficou, né? Quase que uma situação de duas pessoas aí, né? Parece que são duas pessoas diferentes, mas não é. Então, esse é o problema de ter dois nomes, né? Então, daí, nesse momento, o que aconteceu? Eu tava... Foi 2 eventos, tá? 2 eventos muito importantes, né? Um deles, primeiro deles, eu tava passando por um momento que eu, inclusive, nesse momento eu estava na igreja, tá? No primeiro evento eu estava na igreja. Tava todo errado, né? Mas eu estava, né? Eu ouvi a pregação, eu ouvi a palavra. Eu sabia que se eu morresse eu ia pro inferno. Eu sabia que ali seria a minha perdição. Eu sabia de tudo isso. Mas a minha vida tava assim, um enrolo só, né? E eu tentando de todas as formas, lutando de todas as formas pra ser feliz. Eu queria ser feliz, de alguma maneira, né? E eu queria servir a Deus, e eu queria fazer algo para Deus, e eu queria mostrar que eu era capaz, e eu queria mostrar que eu podia, e eu queria mostrar que eu conseguia, e eu queria mostrar que eu tinha mudado, e eu queria mostrar um monte de coisas que eu não conseguia, né? Então era uma luta desesperadora, era uma coisa desesperadora, sabe? Coisas todas essas que foram me fazendo cometer atos sem pensar, eu fui fazendo coisas que não deveria, coisas das quais eu não tenho do que me orgulhar, e foi indo, e foi virando uma bola de neve, um problemão, assim, que chegou ao ponto de eu ter um surto, né? Até então eu não sabia que eu já era enraizado já o negócio, já porque transtorno bipolar, ele é geneticamente transmissível, né? Então eu não sabia que eu tinha desenvolvido que no caso, o transtorno que já existia, né? Geneticamente, né? Já tinha uma disposição, uma predisposição a desenvolver o transtorno, né? Porém, ele estava ali, né? Eu sabia, tinha uma depressão gravíssima, né? Tinha uma depressão gravíssima, já fazia muitos anos que por muitos motivos, né? Aquela depressão era alimentada na minha vida, né? E eu tomava remédio, e eu fazia isso, e eu fazia aquilo, e fazia um monte de coisa, e nada resolvia, né? Nada era a solução, de maneira alguma vinha a solução, né? E o que aconteceu? Determinado momento, eu morava numa casinha de madeira, tá? Ela era uma peça que ela devia de ter, eu acho que ela devia ter uns 4 metros, eu não me lembro muito bem, isso já tem muitos anos, eu acho que ela deveria ter uns 4 metros, por uns 3, 5 por... Não, acho que era 5 por 4, isso, era 5 por 4, tá? Era 5 por 4 a casa, tá?
pecinha essa que eu dividia, uma parte dela eu fazia minha cozinha, tinha umas cadeirinhas ali onde a gente sentava ali, e a outra parte era o meu quarto. Era uma casa que não tinha forro, né? Tinha o telhado, aí tinha os caibros, né? Da casa, né? Da armação do telhado, né? E aí, o que acontece? Quando uma pessoa tá com a vida assim toda desajeitada, toda desenrolada, toda enrolada. Eu já tinha passado por as situações de problemas da infância, traumas da infância, e foi indo, e foi vindo, traumas pela falta, traumas pelo excesso, traumas pela perda, e foi indo, e foi se aglomerando aquela quantidade de traumas, aquela quantidade de coisas das quais, né, foi virando um arsenal dentro da minha cabeça, né? E foram coisas muito graves que aconteceram. Eu vivi violências muito graves ainda na adolescência. Então, isso tudo foi ficando e foi gerando uma depressão violenta. Violenta. Porém, quando eu cheguei na igreja, eu tentei de todas as formas me libertar daquilo, né? Mas era tão grave os traumas que eu tinha, que somente a função no caso assim, eu não tinha a sabedoria suficiente para entender que além, né, da oração, além do jejum, não estou dizendo que Deus não cure depressão, tá? Não estou dizendo isso. Deus cura. Tem pessoas que é instantâneo, que Deus cura na hora, mas tem situações, tá? No caso a minha, tá? Era extremamente necessário o acompanhamento de um profissional, mas um profissional adequado, né? Então, o que aconteceu? Eu fiquei remando, e eu caía na fé, e eu abandonava Jesus, e eu voltava, e eu tentava, e eu voltava, e eu tentava, e assim eu fiquei, né? Até que chegou este determinado momento, né? Eu já estava com 24 anos, 24 anos. E essa batalha vinha Deus de lá dos meus 16 anos, que foi quando eu aceitei Jesus, né? Pela primeira vez. Porém, nesse momento, eu já estava assim, pô, não sirvo mais para nada. Eu não tive serventia para minha família. Eu não tive serventia para construir uma família. Eu não tive serventia para o meu filho. Eu não tive serventia para nada. Não consegui adquirir uma profissão. Eu já tô com 24 anos, eu não tenho uma profissão, eu não tenho uma vida, eu não sei fazer uma comida. Tudo que eu sabia fazer na época era miojo e ovo cozido. Tudo. Então, naquele momento, porque o que acontece? O diabo ele vai te levando num nível, num patamar de desilusão da vida, que quando chega aquele grau tão alto de depressão, que tu não aguenta mais, quando tu chega ao ponto de olhar e pensar, não tem mais solução, não dá mais. No momento que tu chega a pensar que a dor da morte, ainda mais quem tem o conhecimento espiritual, o conhecimento da fé de que a morte não acaba com a vida, porque existe uma vida após a morte, o qual o sofrimento é muito maior se com Deus eu não for. E principalmente no caso de um suicídio, tá? É certo que eu não vou ser salva porque Deus me deu o direito de livre-arbítrio, eu posso escolher ser salva por Ele ou simplesmente me entregar pro diabo. E eu tá no momento que a gente tá se suicidando, a gente tá se entregando pro diabo, a gente tá sendo tão covarde
a ponto que a gente, né, se entrega, né? Mas só que quando tu chega neste nível, né, neste patamar, é porque tu não consegue mais ver solução para nada. Tu não consegue mais achar solução para coisa alguma. Tu não tem mais esperança nenhuma. E quando a vida chega nessa circunstância, quando ela chega nesse patamar, aí o problema fica sério. Porém, eu morava sozinha. Aconteceram muitas coisas, né? Muitas coisas. E naquele momento foi tão terrível. Aquele momento, aquela dor que eu senti, ela foi tão grande, ela foi tão avassaladora, né? Que pra mim, eu olhei assim, olha, não existe mais razão alguma de estar vivo. Por que que eu vou estar vivo? Né? Detalhe, essa situação foi tão severa, foi tão grave, que como eu falei para vocês, né, a minha casa era uma casa que os caibros da armação do telhado ficavam aparecendo, né? Ali já não era a primeira tentativa de suicídio que eu estava cometendo. Eu já tinha cometido algumas, né? Mas ali eu cometi daquela forma, ao ponto de que eu amarrei um lençol no telhado, naquele varal, naquele caibro da casa, né? Amarrei. E eu, né, não tinha muita noção do que eu tava fazendo, né? Peguei e amarrei aquilo no pescoço e eu botei um banquinho nos meus pés, assim, e eu empurrei o banquinho, né? Só que com o meu peso, o lençol rasgou. E não firmou, então eu caí e fiquei, só que cheguei a desmaiar, né? Me acordei depois, tava lá o pano pendurado lá, e aí agora tu imagina assim, a pessoa ser tão inútil que ela não consegue nem morrer. Aí é terrível. Só que eu tinha uma consulta dia seguinte, né? Tinha uma consulta essa que quando eu cheguei lá, né, até inclusive eu fui acompanhada pela minha mãe naquela época na consulta. Quando eu cheguei lá, que eu assisti, que eu tive aquela consulta, eu comecei a falar coisas que eu não falava pra ninguém, né? E aí na hora eu acabei falando sobre isso. E o médico na hora já me internou, né? Ali foi internação imediata, né? Porém, foi muito doloroso, tá? Foi muito doloroso porque eu fiquei internada numa psiquiatria durante cerca de uns 30 dias. Internação essa que exigiu de mim um esforço muito grande. Nesse momento eu estava ali vendo pessoas com a vida completamente perdida, sem esperança nenhuma, elas não tinham esperanças mesmo, e eu pensava assim, pô, mas Deus falou tantas vezes que Ele me amava, que Ele deu a vida por mim, que Ele curava a minha dor, que Ele me transformava, que Ele aliviava o meu sofrimento, né? E ainda me promete uma vida eterna, no qual não vai haver nem dor, nem sofrimento, nem choro. E eu abandonei tudo isso, eu abri mão de tudo isso, mas como? E aí vem aquele arrependimento, aquele desespero, aquela situação toda, porque nos primeiros dias a gente nem tá muito consciente, porque tu tá completamente transtornada, né? Cabeça completamente transtornada, completamente fora do eixo. Dias passados, né, veio a situação, né, de eu pegar e
começar a ter essa consciência de ver tudo acontecendo à minha volta, ver onde eu estava. Aí vem a dor de saber que tu tá ali, de saber que tu tá preso, que tu quer sair, que tu não pode, né? Que tu tá numa situação... É horrível. É horrível. A dor... Eu não sei qual dor que é maior. Se é a dor que tu chega no ponto de chegar naquela situação, ou a dor de quando tu te vê dentro dela e tu não tem como sair, né? E ali era horrível. Todas as situações eram horríveis. Porém, Deus falava comigo o tempo todo. O tempo todo Deus falava comigo. O tempo todo Deus dizia para mim: eu sou contigo. Confia em mim. Eu sou contigo. Não desiste, porque eu não vou desistir de ti. Tu não tem o direito de desistir. Aquela voz o tempo todo na minha cabeça. E eu falava ainda para as pessoas, para os médicos na época que eu estava ouvindo aquela voz. E aí mais remédio ainda eles me davam, porque eles diziam que eu estava ficando doida, né? Cada vez mais estava cada vez mais doida, cada vez mais, né? Só que assim, ó, aquilo que parece loucura pro mundo, né? Não é para nós, não é para Deus. E Deus realmente estava falando comigo, porque Ele era comigo. Ele estava me sustentando. E se tem uma coisa que Deus tem me mostrado nos últimos tempos da minha vida, é que nada é por acaso. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Muitas das vezes tu fica pensando, mas como que isso aconteceu? Né? Tem nada a ver isso ter acontecido. Tem sim. Né? Ah, mas olha aquela pessoa lá, como é que aquela pessoa fica aquela pessoa lá? Nada é por acaso, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. E Deus sabe tudo, como Ele age, de que maneira, que situação. E nesse momento que eu tava lá, passou, né, todos aqueles meses eu lá dentro. Quando eu saí de lá, eu me lembro que a minha mãe ainda tentou me levar para casa dela, fiquei uns dias na casa dela, mas não foi nem assim, nem 20 dias. E eu já sumi da casa dela, porque naquela época conviver com a minha família era muito complicado, né? Porque o que acontece? Eu estava numa verdadeira batalha espiritual. Eu precisava me reorganizar espiritualmente, né? Me equilibrar, no caso. E eu, tanto espiritualmente como emocionalmente, né? E infelizmente a minha família, ela, por todos os sofrimentos que vem trazendo ao longo da vida, ao longo da história da minha família em si, que foi uma família muito sofrida, minha mãe, meus irmãos, todo mundo ali tinha problemas, e problemas sérios, né? E eu com mais problema ainda, não tinha nem como ajudar eles e nem como ser ajudada por eles. Então, o que Deus fazia? Deus me tirava dali daquele lugar, me tirava daquele ambiente, né? O que aconteceu? Eu voltava para o lugar onde eu estava servindo a Deus antes. Belém Novo sempre foi um lugar onde eu me encontrei. Eu voltava para cá, daí aqui eu encontrava as pessoas com quem eu costumava congregar, e aí me organizando, e aí eu voltando, tava tudo ok, né? Aí nesse meio de tempo eu reencontrei o meu marido, eu casei, né? Eu já tinha tido um filho, já tinha acontecido várias coisas na minha vida, coisas que possivelmente podia considerar como boas, porém eu continuava numa grave depressão. Uma depressão da qual muitas das vezes o meu marido saía de manhã para trabalhar e ele chegava de noite, eu ainda não tinha acordado, e eu tinha dormido a noite toda, e eu dormia mais a noite, sabe, eu ia emendando assim, sabe, era horrível a situação, né? Era horrível. Ainda com uma criança pequena ainda para ajudar, né? Nesse meio de tempo, as coisas foram se equilibrando, o tempo foi passando, eu voltei a trabalhar, né? Foi indo.
E aí eu fiquei grávida, tava quase ganhando a minha filha, quando mais uma vez a coisa chegou ao limite, né? Ali chegou ao ponto. Porque o que acontece? Ali tinha duas coisas acontecendo, né? Tinha o quadro de uma depressão pós-parto, que muitas das vezes ela pode se aproximar ainda antes mesmo da criança nascer, durante a gestação, nos últimos períodos da gestação, isso pode acontecer. Tinha o problema do transtorno agento, né? E tinha também, né, o fato de que eu estava me mudando de casa. Faltava 20 dias para mim ganhar minha filha, quando a gente vendeu a nossa casa e a gente veio morar aqui, onde a gente mora hoje, né? Só que aqui era uma casa grande, boa, tudo, mas era uma casa que ela era mais ou menos só o esqueleto da casa, só o tijolo, tinha que rebocar, tinha que botar piso, tinha que botar forro, tinha que fazer um monte de coisa, né? Dinheiro esse que o meu marido usou da outra casa que a gente vendeu para fazer a reforma dessa casa. Então, eu entrei, faltando 20 dias para ganhar um bebê, para dentro de uma casa sendo reformada. Porque para mim reformar, para me pegar o dinheiro para reformar, eu tinha que entregar a casa lá. Para me entregar a casa lá, eu tinha que vir para cá. Então eu tive que vir para dentro da casa e reformar a casa na mesma situação, tudo mesmo junto e misturado, assim, no mesmo tempo, né? Foi terrível, né? E ali os parafusos afrouxaram tudo, né? Afrouxaram tudo. Entre muitas outras coisas, entre várias situações que foram terríveis, né, na época. E aí, pá, despertou o pino lá de novo, soltou o pino e mais uma vez, né, eu cheguei ao limite, mais uma vez eu, né, cheguei ao ponto de tentar contra a minha vida de novo. Só que agora não era só contra a minha vida, né, e a coisa era tão grave, o sofrimento era tanto, a dor era tanto, que eu nem sequer conseguia raciocinar que a coisa mais preciosa que eu queria, que era minha filha, estava no meu ventre. Faltava 20 dias. No caso, quando o acontecido aconteceu, faltava, já era terça, quarta, quinta, sexta. Faltava 3 a 4 dias para mim fazer a cesárea, que já estava agendada. Era a última consulta, eu estava indo na minha última consulta de pré-natal e a cesárea já estava agendada para sexta-feira. Porém, nesse dia, né, a coisa estava tão grave, esse problema, tudo acontecendo, que eu cometi esse ato, né, e esse ato, ele foi terrível, porque eu me joguei na frente de um carro, né, eu não me lembro quem era a pessoa, não sei o nome dela, não sei o nome desse homem. Eu me joguei na frente do carro, eu pedi, eu tentei morrer no caso, né, me matar. Ele conseguiu desviar o carro, não me atropelou, parou o carro, saiu me xingando, falando um monte de coisa, né. E aí daqui a pouco ele se deu conta, meu Deus, o que eu tô fazendo? O estado dessa mulher. Ele viu que eu chorava constantemente, né? E com aquela barriga enorme, eu tava ganhando, né? Então, daí ele disse, o que eu tô fazendo, né? E aí parou, me acomodou assim, na beirada do carro ali, e aí conversou comigo, viu para onde eu tava indo, procurou saber para onde é que eu tava indo. Eu disse que eu tava indo no hospital, ele me botou dentro do carro, me largou lá no hospital. Disse Deus não estava aguardando. Nas duas situações. Lá atrás. Poderia ter morrido enforcada dentro de casa, completamente sozinha, aonde não havia ninguém para me, digamos assim, para me impedir do que eu estava fazendo, porque eu morava completamente sozinha, né? Só iam ver que eu tinha morrido quando vissem que a casa não era aberta, de repente quando começasse a feder, alguma coisa assim, que alguém ia ver, né?
ia perceber, não sai, não faz dias que não sai para fora, faz dias que não abre a porta, mas como eu tinha o hábito, como num quadro grave da depressão, eu tinha um hábito seríssimo de que eu pegava e eu fechava a porta, né, por fora, botava a corrente por fora, o cadeado por fora, para que as pessoas na rua achassem que eu não estava dentro de casa, mas eu estava dentro de casa. Eu só não saía para fora, né? Porque era terrível. Então, assim, tudo isso que eu tô falando hoje, né? Porque o Senhor tem falado comigo de tal forma que nada foi por acaso, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Hoje eu tô aqui, hoje você tá me vendo aqui, assim, né? Até que eu tô mais ou menos, né? Tô bonitinha, né? Ajeitadinha, né? Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim, né? Foi Deus que me trouxe até aqui. Foi Deus que me colocou aqui. Foi Deus que me disponibilizou essa oportunidade aqui. Oportunidade essa que eu só posso ter porque Deus me proporcionou. Então, tenho para te dizer, você que está aí do outro lado, você que para e pensa assim, não dá mais, não tem possibilidade, eu já tô cansado. Eu tenho para te dizer que o teu tempo, quem determina é Deus. Tu pode ter dito, assim como Moisés, já tô velho. Porém, quando ele começou a atuar na vida dele realmente, a viver o propósito que Deus deu na vida dele, que era de ser libertador, Moisés já tinha que... Se a gente for buscar, segundo os historiadores da palavra, Moisés tinha cerca de 40 anos quando ele saiu do palácio, quando ele fugiu do palácio, e ele viveu cerca de 40 anos lá com o tio dele, com Zípora, né? Naquela região onde ele conheceu a esposa dele, onde construiu família, né? Ele viveu cerca de 40 anos para lá. Então, isso que às vezes Moisés já tinha aproximadamente uns 80 anos, quando começou realmente a história de Moisés. O que Deus tinha traçado, qual era o propósito do porquê Deus tinha salvado ele. Então, nada é por acaso, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Mas a gente tem que procurar achar, descobrir qual é o propósito que Deus tem na nossa vida. Na hora certa, Ele vai nos mostrar, nós temos que buscar no Senhor. Então, Deus tem um propósito. A tua história não acabou. Só vai acabar o dia que tu morrer. Enquanto tu estiver vivo, Deus continua escrevendo e traçando a tua história. Ele continua escrevendo e traçando a minha. Não sei qual é o propósito dele, não sei qual é o ideal dele na minha vida, o que realmente ele tem preparado para mim, mas seja lá o que for, eu tô aqui. Tô fazendo aquilo que eu considero que Deus tem me capacitado para fazer, né? E não pense você que eu sou uma grande pregadora, porque eu não sou. Eu preguei uma única vez na igreja e vou te dizer uma coisa, comecei a ficar tensa, ficar nervosa, não tive muito êxito nessa experiência que eu tive, né? Para mim não é nada fácil. A diferença de eu estar aqui gravando um vídeo para você é grandiosa do que eu estar na frente de várias pessoas. Não tenho tido essa experiência, né? Mas se é isso que Deus tem preparado para mim, eu estou me capacitando para isso, eu estou buscando nele tanto capacitação espiritual quanto intelectual, né? Para que eu possa fazer a vontade dele na hora que ele mandar,
né? Só que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, nada é por acaso. Então, assim, ó, todas essas coisas que aconteceram na minha vida foram momentos difíceis, foram momentos terríveis, mas eu sobrevivi. E a Bíblia diz que Deus não nos dá fardo maior do que nós possamos suportar. Será que tu suportaria o que eu suportei? Então, muitas das vezes, Deus sabe assim exatamente para quem Ele vai dar tal, porque às vezes o que tu está sofrendo é outra coisa totalmente diferente. A tua situação, o teu problema é outro completamente diferente, mas eu talvez não passaria pelo teu problema, né? Mas passei pelos que eu passei pelos meus, né? Consegui passar pelos meus. Então assim, ó, Deus não nos dá fardo maior do que nós possamos suportar. Se Ele permite que aconteça na nossa vida, é porque Ele sabe que a gente consegue. Muitas das vezes nós, né, acabamos nos entregando ao problema e não é culpa de Deus, né? Porque o que acontece? Tá lá, a vida tá rodando, tudo que acontece na nossa vida é consequência das nossas escolhas. A gente escolhe isso, a gente escolhe aquilo e as coisas vão indo. Não é que Deus faça uma coisa ruim acontecer na tua vida. Ele simplesmente vai deixando acontecendo as coisas, vai acontecendo. Em algum momento ele até te direciona ali, consegue te direcionar, mas é tu que vai fazendo as escolhas. Agora, que culpa Deus tem se as escolhas que eu fiz, se as escolhas que eu faço me levam para caminhos, para situações das quais não tem volta? Se Ele mostrou para mim o caminho que me leva à salvação. Ele mostrou para todos nós o caminho que transforma, o caminho que liberta, o caminho que protege, né? Ele mostrou, mas se eu escolher ir para o outro caminho do qual é cheio de incertezas, a escolha é minha. E posso sim chegar a um nível, a um patamar de não aguentar, né? De não aguentar e me entregar ao sofrimento. Mas quem é que tem a perder com isso? Sou eu. Mas não te esqueça que assim como tu vai perder e vai sofrer, Deus também sofre. Porque para Deus, perder uma alma é muito grande, é muito terrível. Entendendo? É muito grande o sofrimento que Deus sente quando uma alma se perde, porque o valor de uma alma custou caro demais, é incomparável ao preço de uma alma. Então, busque em Deus, busque se aproximar de Deus. Tá sofrendo, tá com problemas, acha que não tem mais saída, acha que não tem mais solução, busque em Deus. Deus é a solução, Deus é a saída. Jesus transforma, Jesus tem a palavra libertadora, Jesus tem a palavra que faz grandes maravilhas, né? Por que eu vou querer continuar sofrendo? Tenho para te dizer que assim como Deus agiu na minha vida e através da sua palavra e através de uma profissional, né, da área da psicologia, no caso, psicanálise, a doutora Esther Amaral, tá? Uma doutora psicanalista e ela é cristã, né? Essa mulher teve uma atitude que eu posso dizer assim, um efeito na minha vida transformador. Porque Deus quer usar as pessoas, porém resta saber se as pessoas querem se permitir ser usadas por Deus. Quando essa mulher entrou na minha vida, eu não tinha um centavo para pagar ela. Não tinha como. Já tinha tentado outras
que não tinha dado certo, porque eu tentava, mal começava e já não dava mais o dinheiro, e aí surgiam outros gastos, e aí o dinheiro dali, a primeira coisa que abandonava era aquilo ali para investir para outra coisa. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei nessa mulher, eu não tinha dinheiro, tinha alguém pagando uma consulta para mim, eu ainda disse para ela assim, eu digo, olha, eu só tô aqui porque fulano tá pagando para mim, porque eu não tenho dinheiro para te pagar. E ela disse para mim, olha, Cleusa, eu preciso fazer uma avaliação, mas uma avaliação numa consulta só eu não consigo, então eu vou te dar a próxima consulta. Ela me deu a próxima consulta e ela me deu uma terceira consulta, né, que era para entrega da avaliação. Quando foi para ir na quarta consulta, eu já não fui porque eu teria que pagar, eu não teria dinheiro para pagar. Nisso essa mulher me ligou e ela disse para mim assim, Cleusa, eu sinto de Deus que eu tenho que te ajudar. Eu tenho que te ajudar através da minha profissão. E eu preciso muito de uma faxineira. Tu faz faxina? Na época eu não estava fazendo, não. Eu tenho 2 hérnias de disco na coluna. Na época eu tinha largado a faxina fazia muito tempo. Estava envolvida lá com uma lancheriazinha quebrada lá, né? E estava lá remando lá, mas estava lá, não partia para outro lado. E aí ela disse pra mim assim, Cleusa, vem fazer faxina pra mim e aí eu te dou as consultas. A cada uma faxina que tu fizer pra mim, eu te dou 2 consultas. E eu fui, né, no meio, fui uma, fui outra. Já tô há 1 ano e meio quase com ela, né. Foi em março desse ano, agora de 2024, eu fechei 1 ano em acompanhamento com ela. A minha vida tá mudando da água pro vinho. Ah, foi a Esther que mudou a minha vida? Não, não foi a Esther. Foi Jesus que mudou a minha vida, usando o talento, a profissão da Esther, porque cada um tem os seus talentos, e esse é o dela, né? E através do talento dela, né, ele tem trabalhado na minha vida. Só pra te ter noção, eu já tive consultas com ela que a gente passou lá 15, 20 minutos orando por quebra de maldição. Isso em plena a consulta de terapia, né? Então, só vocês terem noção do nível do atendimento, né? Então, assim, ó, e foi indo, e Deus foi trabalhando, e Deus foi libertando, e Deus foi transformando, e a minha vida hoje é outra vida, né? Hoje eu sou uma pessoa consciente, inteira, eu sou uma pessoa completamente, com completa noção das coisas que faço. Eu tinha desconhecimento, mas eu não tinha muito controle da situação. E hoje Deus está me dando controle da situação. Hoje eu não só controlo a minha vida, quanto eu estou controlando a minha casa. Até pouco tempo eu não ia ao supermercado, por exemplo. Eu nem sabia quanto custava 1 quilo de arroz. Era o meu marido que fazia toda essa parte. Por quê? Porque se eu ia no supermercado, eu ia para comprar 1 quilo de arroz e aí se facilitasse, eu nem comprava o arroz, eu comprava quase que o supermercado inteiro, mas eu nem comprava o arroz, né? Era uma pessoa completamente perdida nesse tipo de coisa. Hoje eu trabalho, eu controlo meu dinheiro, eu tô ajudando meu marido financeiramente, eu tô ajudando na minha casa, eu tô cuidando da minha casa, coisa que eu não conseguia antes. E Deus tem mostrado para mim que eu não preciso botar em ordem só a minha casa, né? Desde que eu abri o meu coração e permiti que Jesus entrasse para dentro dele e fizesse do meu coração um trono no qual ele pudesse sentar e reinar a minha vida por mim. E eu não sabia quão difícil ia ser isso, né? Porque uma coisa é simplesmente, eu vou na igreja. Outra coisa é tu deixar que Jesus te transforme de dentro para fora. Poucos dias eu tive uma experiência de Jesus estar mostrando para mim coisas que eu não tinha a mínima ideia de mim. Atitudes, sentimentos que eu não tinha a mínima ideia, né? Mas Jesus entrou no meu coração, fez morada, e Ele tá transformando a minha vida.
de dentro para fora. E Ele está transformando a minha vida em todos os ângulos, né? Pessoal, profissional, familiar, né? A minha casa, tudo isso está sendo reestruturado. E é Jesus que está fazendo. Fez na minha, faz na tua. Transformou a minha, transforma a tua também. E eu só tenho a agradecer, porque Deus fez diferença na minha vida. Jesus mostrou, Ele fez aquilo que ninguém podia imaginar na minha vida, sabe? Quem me vê hoje, as pessoas que me vê hoje, jamais vão imaginar em mim a pessoa que era há tempos atrás. E quem me viu tempos atrás, me vê hoje e não me reconhece. Eu já tive essa oportunidade, já tive essa experiência das pessoas me verem e não ter a mínima noção de que eu era a pessoa que eles conheceram lá atrás. Que Deus me transformou. Deus mudou a minha vida, não só por dentro, mas também por fora. Amém? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que eu agradeço a Deus todos os dias. Amém? Glórias a Deus. E é por isso que nós vamos louvar. Te agradeço. Porque eu estou aqui para agradecer a Deus, para testemunhar, mas para agradecer. E essa é a minha forma de agradecer a Deus. Por se lembrar de mim e ter o teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Transformação, mudança. Quando ninguém mais acredita, quando todo mundo acha que não é possível. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. Eu que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado agradeço, Deus, que no deserto, e que deserto, e nem desanimar, eu não quero, não, até desanimei, mas Ele me sustentou. Você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus que o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Glórias a Deus, aleluia. Senhor amado, assim como eu, Senhor amado, te pertenço, Senhor Jesus amado. Pessoas que estão aí, Senhor amado, do outro lado, Senhor, possam entregar e chegar, Senhor amado, o valor, Senhor amado, que elas têm, Senhor Jesus querido. Que eles possam contemplar, Senhor amado, o valor que elas têm para Ti, Senhor. Elas possam acreditar também, Senhor Jesus amado, juntamente contigo, que elas podem ser transformadas, que elas podem mudar, que elas podem fazer a diferença, que elas podem mostrar, Senhor amado, não só para elas, Senhor Jesus amado, mas para todos à sua volta,
quão maravilhoso é a atuação do Senhor na sua vida, na vida delas, ó Senhor Jesus querido, em teu nome santo e poderoso, ó Pai. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Toda honra e toda glória para Jesus. Mulheres na peleja, mulheres de oração. Glórias a Deus.